Tenho duas dúvidas que envolvem a prece. Primeiro, Deus necessita que o adoremos? Segundo, qual a necessidade de orarmos para pedir se Deus já nos conhece e nos ama e sabe do que precisamos e do que precisamos passar aqui neste mundo? O que a gente pode dizer para esse nosso internauta, Jorge? A primeira é se a gente precisa adorar a Deus, e segundo, se a gente justifica pedir. Basicamente é isso. A questão da adoração a Deus, ela não é uma adoração no sentido do curvar-se, porque Deus não precisa ser incensado por nós. A questão da adoração a Deus, que é um dos 3 objetivos da prece, colocado na Lei de Adoração de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o objetivo da prece, e os Espíritos respondem louvar, pedir e agradecer. E a nossa pergunta só fala de 2, né? Louvar e pedir. Agradecer ele não colocou, mas é louvar, pedir e agradecer. Então, por que louvar? Louvar não é no sentido da gente fazer algo que seja uma adoração. É louvar no sentido de reconhecer a grandeza do Criador diante da nossa pequenez. Reconhecer as nossas fragilidades. É, na verdade, um sentimento de humildade quando eu me conecto com o Criador e eu tenho a oportunidade de dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele me sustenta, o quanto tem sido significativo para a minha vida a oportunidade de que nós verdadeiramente consigamos ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele nos dá. Então, esse ato de adoração não é de louvação, de nós incensarmos Deus, porque Ele não precisa realmente disso. No fundo, é um processo terapêutico nosso. É uma terapia para mim, reconhecer a minha pequenez diante da grandeza do Criador. Deus não precisa, quem precisa sou eu. Segundo ponto, por que pedir se Deus já sabe tudo o que a gente precisa? Pois é. É porque o que a gente merece depende da posição psicológica em que a gente se coloca. Quanto mais eu me ponho em condição de recepção, maior a facilidade dos espíritos se mobilizarem a meu favor. Quando eu, por algum motivo, tenho uma necessidade e eu peço, eu não estou pedindo com a crença de que eu vou mudar a vontade de Deus. Porque a questão 615 de O Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus, a sua vontade, é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, se a lei ela é eterna e imutável como o próprio Deus, por que orar? É para que eu mereça receber aquilo que eu não estou recebendo. Eu vou fazer uma comparação para a gente entender. Imagine que a vida nossa seja que todos nós caminhamos na chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos sobre nós caem o tempo todo. Nós estamos imersos nas chuvas de bênçãos de Deus. Todos com o guarda-chuva aberto. Está chovendo, mas o meu guarda-chuva está aberto. Eu não me coloco em condição de receber as bênçãos. Eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu estou sintonizado nas coisas materiais. A chuva de bênçãos está vindo, mas eu não recebo. Eu não recebo. Porque eu não coloco o meu coração em condição de receber. Eu vou no ônibus assim, desgraçado, miserável. Tomara que morra, porque... Então, olha o pensamento que eu vou levando e as bênçãos caindo e eu não recebendo nada, porque o meu guarda-chuva está aberto. Orar não é mudar a vontade de Deus, é fechar o guarda-chuva. Aí as bênçãos que já estavam vindo,
as bênçãos que já estão vindo em nosso favor, porque a vontade de Deus é eterna e imutável, nós conseguimos receber. Eu começo a sentir o bem-estar. Então, não foi eu que orei e Deus disse, sabe que você tem razão? Eu vou mudar isso. Sou eu que me movimento e digo, poxa, não podia estar pensando assim. Eu tenho um amigo que ele estava muito chateado com o filho dele. O filho dele estava fazendo um monte de bobagem e estava muito chateado. E aí ele orou a Deus e disse, Senhor, me ajuda a mudar a minha mente em relação ao meu filho, que eu não estou conseguindo lidar, estou sem paciência com ele. E aí ele começou a, num certo momento, olhar a relação do filho com os filhos dele, os netos, no caso. E ele começou a dizer, nossa, mas como ele é paciente, como ele é dedicado a essas crianças. E ele começou a enxergar na relação dele com as crianças o processo terapêutico que está curando o filho dele. E aí ele passou a admirar, porque o amor vive da admiração. E na medida que ele começou a olhar virtudes que o filho tinha, ele movimenta a posição dele. Então, na verdade, a oração ela não é para mudar a vontade de Deus. É para que a gente feche o guarda-chuva e possa receber a ajuda que já está vindo, mas a gente está desintonizado e não consegue perceber.